Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, né? Tudo tranquilo, 100%. Boa noite aí para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira, né? O sextou aí com a língua portuguesa, né? A matéria mais legal da sua prova, a matéria mais legal dos concursos públicos e a mais importante, né? Ué, Léo, é mais importante mesmo, claro, né? Você conhece alguma outra matéria que caia em todos? Então é a mais importante, sem dúvida nenhuma, né? Quem disser que não aí é clubista, né? Pessoal, vamos que vamos, queridos. Hoje a gente vai falar de um assunto que normalmente seja, né, talvez, né, desculpei, talvez seja um assunto que venha em 90% da sua prova. Muitas vezes a prova ela vem bem mais interpretativa do que gramatical. Em algumas situações ela vem mais gramatical que interpretativa. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você, tá, pessoal, é que essa matéria é, sem dúvida, a mais importante. No entanto, é aquela que demanda menos tempo de estudo na teoria e mais tempo de estudo na prática, né? Você precisa, para você, hoje nós vamos falar sobre a interpretação e a compreensão textual, você já está vendo aqui, né? E para você entender bem, pessoal, sobre esse assunto, é necessário que você faça muitas e muitas e muitas questões. Ah, Léo, qual é o limite de questões? Não tem limite. Quanto mais questões de interpretação você fizer, mais facilidade você vai ter para resolver as questões da sua prova. Porque é quase impossível você pegar uma pessoa que vai gabaritar todas as provas que fizer por causa da interpretação. Isso é quase impossível, tá, pessoal? Você não vai encontrar essa pessoa que gabarita todas as questões de língua portuguesa de uma prova, sobretudo quando há muitas questões de interpretação. Essa pessoa simplesmente não existe, tá? Porque a interpretação muitas vezes é subjetiva. E aí a gente precisa, tá, pessoal, entender, colocar na nossa cabecinha aqui, que essa situação não é uma situação assim tão complexa também. É possível você entender as manhas da interpretação de texto. É absolutamente normal e vai acontecer de você ficar em dúvida entre uma questão e outra. Óbvio, a interpretação muitas vezes vem ali um pouco, né, de subjetividade. E é por isso que você encontra, inclusive, né, os cursinhos, quando vai fazer essas lives ao vivo, né, corrigindo as questões, os professores acabam, cada um dá um gabarito diferente, e aí a gente fica assim, cara, qual gabarito é certo? E às vezes nem o professor mesmo acerta, né? Aquele professor que se preparou tanto, né, para fazer aquilo, que só estuda aquilo, e nem ele gabarita a prova quando vem muitas questões de interpretação e vem questões de interpretação pesada. E muitas vezes, né, pessoal, não é nem o professor que errou, é a banca que realmente não teve a melhor escolha. E eu sempre falo para os alunos, ficam doidos, né? Professor, gabarito. Eu falei, gente, o gabarito que vale é o gabarito da banca. A gente dá uma prévia para você, né? Tentando fazer com que você se acalme um pouco. Mas essa busca incessante pelo gabarito depois da prova, isso não importa, né? Eu sempre brinco com o aluno e falo, poxa, você deveria ter essa gana por resposta antes da prova. Porque depois, se tiver que passar, já passou, e se não tiver, o leite já foi derramado, né? Então, o aluno às vezes faz um caminho inverso, né? Ele tenta ficar corrigindo as questões igual doido depois da prova. Depois da prova, meu irmão, não tem mais jeito, né? Mas vamos lá! Vamos tentar entender o que é possível ser entendido da interpretação, mesmo que seja muito subjetivo. Tem coisa para ser entendida aqui sim, tá? Há muitas coisas para a gente entender sobre a interpretação e a compreensão textual, beleza? Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Estava aqui, né, meio que até enrolando para dar tempo de vocês chegarem. Já temos aí 5 minutos, já deu tempo de a galera chegar.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira da língua portuguesa para você que quer ser um aprovado, né, professor aí e vai conseguir com certeza, né? Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aulinha de hoje e hoje o bagulho vai ficar doido. Hoje vamos falar sobre a interpretação e a compreensão textual. Quando saiu o seu edital, e se já saiu o seu edital, você vai perceber ou já percebeu que a primeira parte do seu edital está lá, interpretação e compreensão textual. E por que apareceu interpretação e compreensão textual lá no seu edital? Por que apareceu assim separado? A primeira coisa que você precisa entender é que a interpretação não é a mesma coisa que a compreensão textual. A interpretação é diferente. Uma questão de interpretação é uma questão diferente da questão de compreensão. Queridos, olha ali, a questão de interpretação de texto. O que é interpretar um texto? Interpretação do texto é uma pergunta que não está lá explicitamente. A interpretação ela não está no texto, ela está além do texto. A interpretação, pessoal, está nas entrelinhas. Pessoal, a interpretação ela não está no texto, a interpretação ela está nas entrelinhas. Ou seja, quando você tem uma pergunta de interpretação, você vem mais ou menos assim, ó, infere-se do texto que subentende-se do texto que o autor quis dizer que... E assim vai. Ou seja, o que é você inferir? O que é você subentender? Subentender é algo que não está explícito, não está na sua cara, não está na sua mente. Subentender e inferir é quando está nas entrelinhas. Eu falo uma coisa, não explicitamente, e você subentende daquilo. Não restam dúvidas que essas questões são muito mais difíceis que as questões de compreensão textual. Porque a compreensão textual está no texto, está escrito. As questões de compreensão textual são questões mais fáceis. São questões mais fáceis não, pessoal, menos difíceis. Por quê? Porque a resposta está no texto. A resposta vai sempre estar no texto. Entendeu? Ela vai estar lá. Resta você saber onde é que ela está e aí você vai procurar ali no texto que está sendo pedido. E aí normalmente vem questão de coesão textual, que a gente falou semana passada, né? Normalmente aí vem uma questão que vem assim, ó, segundo o texto, segundo o autor, no trecho tal. E aí você já sabe que é uma questão de compreensão textual. Você tem que procurar onde está a resposta e marcar ali a melhor possível, né? Isso é uma questão de compreensão textual. Agora, Léo, qual é o problema maior que a gente encontra na compreensão textual? Pessoal, quando uma pergunta é de compreensão textual, quando a pergunta não visa a interpretação de texto, você precisa ter muito cuidado com a Tira esse telefone aqui tocando aqui. Extrapolação. Pessoal, quando a questão fala sobre a compreensão textual, você precisa ter muito cuidado com a extrapolação do texto, beleza? Quando a questão fala sobre a compreensão textual, você precisa ter cuidado com a extrapolação, porque isso aqui seria o pior caminho possível, né? As piores questões, né, são questões que trabalham com a extrapolação de texto.
quando a gente fala numa questão de compreensão, quando a gente fala de uma questão de texto, né? Porque, Léo, o que é isso? O que seria aqui uma extrapolação? A extrapolação, pessoal, é o seguinte, é quando o professor, a questão, né, o professor que está elaborando a questão, ele coloca uma opção lá dentro que é uma opção perfeita. Indiscutivelmente, aquela opção está correta. No entanto, mesmo que você julgue que aquela opção esteja correta, você tem que conferir e voltar no texto. Porque quando se trata da compreensão textual, a resposta ela precisa estar no texto. Se for uma questão de compreensão textual, a resposta precisa estar lá. Porque se essa resposta não estiver no texto, por mais que na nossa mente seja verdade, a resposta não vai ser aquela, porque não está no texto. E a questão de compreensão está ali, ó, ela está no texto, ela tem que estar no texto. Então, Léo, quer dizer que se eu olho uma opção, a opção está 100% correta. No entanto, essa opção eu não encontro no texto. Se for uma questão de compreensão, se não tiver as questões ali, infere, se subentende, significa que não vai ser a resposta? Provavelmente não. Cuidado com a extrapolação, porque a extrapolação, ela brinca com a nossa mente de uma forma muito cruel, entendeu? Porque o que acontece? Você lê uma opção perfeita, que na sua cabeça está perfeita, e aí você tende a marcar essa opção. Mas você tem que ver se essa opção que está perfeita na sua cabeça realmente está condizente com o que está sendo dito no texto. Você está entendendo? Porque os grandes mestres aí da interpretação, né, dizem o seguinte, que para você interpretar bem um texto para concurso, o ideal é que você leia esse texto, tá, pessoal? O ideal é que você o leia sempre vazio de si. Para quê? Para você abstrair para dentro de você somente aquilo que já está em você. Isso na teoria é uma coisa até legal. Nossa, como eu aprendi hoje, né? O professor falou isso e eu vou seguir isso pro resto da vida. Eu aprendi, que legal, né? Pessoal, na teoria, isso realmente é uma coisa muito linda. Na teoria, isso é maravilhoso. Mas na prática, infelizmente, não é assim que funciona. Beleza? Porque na prática é quase que impossível, você ler um texto totalmente vazio de si, sem abstrair para dentro de você o que você já tem dentro de você. O seu conhecimento de mundo, a sua opinião sobre determinado assunto, se você acha se algo está certo ou se algo está errado. Tudo isso envolve o quê? A sua mente, o seu saber. E muitas vezes o que você acha, a sua opinião sobre determinado assunto, pode sim te atrapalhar muito a fazer uma questão. Porque nesse sentido, quando você pega uma questão nesse sentido, que trabalha ali uma das opções e essa opção está perfeita, cara, provavelmente, né, você, né, se essa questão não estiver no texto, né, você não estiver lá, se você não encontrar essa opção, é porque você realmente está pecando com a extrapolação e você vai acabar errando, entendeu? Olha só como isso fica muito claro nessa questão, por exemplo, que caiu numa prova para professor de Pedro II. Olha só aqui, professor do Pedro II, né? Olha só, não sei se vocês já ouviram falar, não sei, né, se no estado de vocês tem, mas olha só que questão interessante, né? Olha aqui, ó. Porém, igualmente, né? Um texto de Marina Colasanti. Olha só que interessante, ó. É uma santa, diziam os vizinhos, e Dona Eulália apanhando. É um anjo, diziam os parentes, e Dona Eulália sangrando. Porém, igualmente, se surpreenderam na noite em que, mais bêbado que de costume, o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela e Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. É a história de Dona Eulália, né, que apanhava do marido, até que um dia o marido chegou mais bêbado do que de costume e conseguiu, né, o feito, né, de matar essa mulher que tanto já tinha sofrido, né? Não sei se algum de vocês já pegou alguma prova
do Pedro II, né, para fazer, mas normalmente o Pedro II traz realmente, assim, textos muito pesados, né? E é assim mesmo, né? Inclusive um texto que veio, esse foi o segundo texto dessa prova. O primeiro texto foi ainda, assim, também foi bem pesado, entendeu? Mas olha só o que ele disse aqui na questão. O título do texto 2 sinaliza o fato de que a violência do marido, porém, igualmente, significa que isso acontecia igualmente, ou seja, isso acontecia sempre. Então, olha só, você já sabe que bater na mulher ali para aquele rapaz, pro bandido ali, né, pro marido dela, bater nela era bater na esposa, né, cometer um crime, esse tipo de crime, era algo costumeiro, né, ele fazia sempre. Então, o texto sinaliza que era costumeiro. Então, a letra A diz, não era costumeiro, não era, era de costume. Ele fazia isso com frequência. Aí na letra B diz, por ser costumeira, não permite que sua ação final cause espanto. Pode ser, porque aqui diz que é costumeira, né? Letra B diz, por não ser costumeira. Não, era costumeira sim, era de costume. O rapaz, infelizmente, batia muito nela. E na letra D, né, era costumeira, né, e foi intensa demais. E por isso sua ação final causou espanto. E aí é que a gente vai conversar aqui sobre o que poderia acontecer com você fazendo essa prova. Se você marcasse, né, a letra A ou a letra C, é porque você simplesmente não leu o texto, né? Você foi fazer de forma doida, maluco. Agora, se você marcasse a letra B ou a letra D, sim, era possível. Mas, pessoal, vamos lá entender o seguinte. Por que é possível você marcar a letra B? Por que é possível você marcar a letra D de dado também? Porque veja que ali, pessoal, eu tenho duas opções. Ó, era costumeira e não permite que sua ação final cause espanto na letra B. E era costumeira, né, e foi intensa demais, por isso a sua ação final causou espanto, isso na letra D de dado. Aí, pessoal, presta atenção que aqui tem um detalhezinho muito importante, extremamente importante. Porque é possível as duas interpretações. Imagine que você seja o vizinho da dona Eulália lá. E aí, o que você pode pensar? Você sabe que a dona Eulália apanha do marido frequentemente. Você, tendo um coração mais frio, você vai pensar, cara, essa mulher apanha do marido constantemente, daqui a pouco vai acontecer uma coisa mais grave ainda e esse cara vai acabar matando essa mulher e a gente vai ficar aqui com um cara de trouxa sem fazer nada. Então, quando você percebe que a violência era costumeira, você sendo a vizinha, né, o vizinho da dona Eulália, você pode acabar esperando que o pior venha a acontecer. E aí você marca a letra B. Sua ação final não causou espanto para você. Por quê? Porque você já esperava que isso ia acontecer. Você é o vizinho dela, você vê essa senhora, essa pessoa apanhando o tempo todo. E você já acredita que algum mal vai acontecer. Entendeu? Mas você pode pensar da seguinte maneira. Poxa, eu sou vizinho dela há anos, conheço o marido dela, sei que eles têm os problemas deles, mas eu duvido muito que o meu vizinho, que eu já conheço há tanto tempo, teria a coragem de matar uma pessoa, né? Então você pode realmente ficar muito surpreso, ficar espantado com o desfecho dessa história, né? E você poderia marcar a letra D. Então as duas opções são possíveis, desde que você se imagine sendo o vizinho da dona Eulália. O grande problema, tá, pessoal, é que você não tem que imaginar nada. Essa é uma questão de compreensão textual. Compreensão textual é simplesmente para você olhar, ler o texto e responder a questão com base no que está no texto. Você não é vizinho da dona Eulália e nem deveria se colocar nesse lugar, beleza? Então ali, pessoal, você vai ter que apelar para o texto, né? E aí, olha o que diz o texto, olha, porém, igualmente se surpreenderam.
Na noite em que, mais bêbado que de costume, o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela e Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. Pessoal, se surpreenderam. Veja que eles se surpreenderam. Sua ação final causou espanto. Então, se eles se surpreenderam, é porque eles não esperavam que isso poderia acontecer. Por isso que o gabarito é a letra D. O que responde não sou eu, o que responde não é você, não é o vizinho da Dona Eulália. Quem responde as questões de compreensão é o texto. Beleza? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Esse tipo de questão aqui pega muita gente. E só para a gente acabar com as questões que falam sobre esse texto aqui, não tem mais nada que trabalhe aqui com a extrapolação, eu só queria mostrar para vocês como que a banca trabalha a extrapolação, tá? Mas veja bem aqui essa questão, né? Nos trechos, e Dona Eulália apanhando e Dona Eulália sangrando, né? A conjunção aditiva e, associada a esse verbo no gerúndio, né? Que é apanhando ou sangrando, né? Foi empregada intencionalmente pela autora para passar a impressão de que as ações... Bom, você respondeu na questão anterior, né? Que a violência, né, era algo costumeiro. Ou seja, elas se repetiam com frequência, porém, igualmente, e apanhando e sangrando, esse e seguido de um verbo no gerúndio, te dá essa ideia de continuidade, de frequência, né? Algo que acontece repetidamente, né? E estudando, e trabalhando, e fazendo, e se esforçando. Se você ouve alguém falar isso de outra pessoa, pode ter certeza que essa outra pessoa está estudando, está trabalhando, está fazendo tudo que tem que ser feito, e daqui a pouco ela vai ser, em breve, né, uma pessoa muito bem sucedida. Porque é isso que acontece com as pessoas que não param de trabalhar, não param de estudar, não param de se especializar, né? Queridos, o gabarito é a letra B de bola, né? E aqui interessante, né, uma questão bem legal, essa aqui, para mim foi a mais legal de todas, que foi a maior sacada da autora, né, dentro desse texto, né? Olha só, isso aqui é um mini conto, né, de Marina Colasanti. E aí, olha só que interessante, tá, pessoal? Olha aqui, olha só. O trecho, Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. Nesse trecho aí, observa-se um eufemismo da ideia da morte. Para não falar que ela morreu, o que ela disse? Rompeu em asas o voo de sua trajetória, né? E aí você observa esse eufemismo. Porque o que é um eufemismo? Você já ouviu falar? Eufemismo é uma suavização de uma ideia aparentemente desagradável. Então, né, visa a deixar uma ideia desagradável, como a ideia da morte, né? Mais suave. Então, pessoal, o eufemismo, ele suaviza, ele tenta suavizar, ele visa a deixar uma ideia desagradável mais suave. Por exemplo, quando você diz assim, né? Aquela criança ali é uma criança especial, né? Essa criança é uma criança especial, né? Ou seja, para você não dizer que a criança ela tem alguma deficiência, poxa, você não vai falar isso, né? Que ela é deficiente, que ela não é perfeita, né? Você vai falar que ela é uma criança especial para você amenizar a dor, né? É uma situação muito desagradável, né? Você lidar com alguém que não seja, né? Assim, a gente fica muito sem graça, né? Sabe que a pessoa já sofre tanto e tal. Então você tenta suavizar essa ideia, né, pessoal? Então você usa um eufemismo, né? Os pedagogos aí que estão me assistindo, que me perdoem, né? Mas eu morria de ódio quando hoje eu não trabalho mais em escola, né? Só trabalho em cursinhos, sobretudo nos cursinhos online, né? Então, inclusive daqui a pouco eu vou para um presencial, né? Mas hoje em dia é mais online, né? Então, eu já trabalhei em escola, então eu já participei muito, né, das reuniões escolares e tal. E é impressionante, né? Como os pedagogos, e aí quem é pedagogo aí vai
concordar comigo como os pedagogos conseguem sempre um eufemismo para se referir aos piores alunos, né? Para o pedagogo, o aluno nunca é ruim. Para o pedagogo, ele sempre tem um problema, né? Então, já percebeu? Toda vez que o pedagogo lá na reunião dos professores, né? Toda vez que esses, né, que ele vai se referir a um aluno muito ruim, ele usa o eufemismo, não porque esse aluno tem algum problema e tal. Não, muitas vezes o aluno é que não quer nada mesmo, né? Eu falava com ele, não, pô, eu trabalhava em uma escola pública, uma escola particular, uma escola cara, poucos alunos ali tinham problemas sérios, né? A maioria ali com uma família estruturada, então eles não tinham problemas sérios, então eu ficava puto quando eu vinha aquilo. Outra coisa é você trabalhar numa escola pública, né? Eu ficava puto com a coordenadora pedagógica. Eu falei, meu Deus, minha senhora, olha só, olha pra cá. Ele é ruim, o aluno é ruim, o aluno não quer nada, ele é ruim mesmo. Entendeu? Ele não quer, o pai dele tem dinheiro e ele não quer e pronto, acabou. Ah não, porque tem um problema, tem o que, eu ficava puto. Mas, né, quem é pedagogo aí já sabe muito bem o que é eufemismo, né? Você deixar uma ideia que é muito desagradável, menos desagradável, né? Tem um eufemismo. E aí ela usou esse eufemismo com a ideia da morte, né? Para não falar que ela morreu, rompeu em asas o voo de sua trajetória. E por que ela falou isso, né? Ela fez uma brincadeira. Brincadeira entre aspas, né, pessoal? Ela usou uma expressão, né? Rompeu em asas o voo de sua trajetória, né? E essa figura de linguagem está relacionada exatamente aqui. Essa figura de linguagem, tá, pessoal? Está relacionada ao fato de lá no início terem falado que ela é uma santa e que ela é um anjo, né, pessoal? Um anjo tem asas, né? Se realmente ela fosse um anjo, ela teria voado, né? E ela foi jogada da janela e ela não sabia voar, logo ela acabou morrendo, né? Infelizmente. Então está semanticamente relacionada ao fato de terem a chamado de santa, né? E anjo, beleza, pessoal? Se ela realmente fosse uma santa, né, iria sair dali flutuando. Se ela realmente fosse um anjo, teria saído voando, não sei, né, pessoal? Então, ninguém é santo porque apanha quieto, né? Ninguém é anjo porque aceita sofrer. As pessoas simplesmente são muito, né, oprimidas. Essa é a diferença, beleza? Então, muito cuidado com isso, né? Queridos, aí agora, né, isso aqui, né, é o básico da interpretação de texto, né? Vamos falar um pouquinho aqui agora, pessoal, sobre a tipologia textual, para você entender como que é tipologia textual, né? Em uma outra oportunidade a gente até faz mais questões de interpretação. Mas o que é a tipologia textual? Queridos, a tipologia textual é quando você tem que perceber se um texto ele é dissertativo, se um texto ele é aqui um texto, vou pegar aqui, ó, várias questões aqui, se o texto é injuntivo, se um texto é descritivo ou se um texto é narrativo, beleza? Então vamos entender como que funciona isso aqui. O primeiro ponto aqui, eita, vou dar para cima. Primeiro ponto aqui é uma dissertação. Léo, o que seria uma dissertação? Pessoal, uma dissertação normalmente é um texto, é a exposição, organizada de uma tese. Pessoal, a dissertação é uma exposição organizada de uma tese, beleza? Ou seja, é um texto que vai praticamente te trazer uma função referencial. E aí a gente, né, hoje não vai dar tempo de a gente ver funções da linguagem, mas podemos ver isso mais para frente, né? Porque a função referencial da linguagem é um texto informativo. Tá, pessoal? Então a dissertação nada mais é que um texto informativo. O problema da dissertação, embora ela seja muito fácil, muito tranquila de ser percebida, o problema da dissertação é que há dois tipos de dissertação, né? Nós temos a dissertação argumentativa e nós temos a dissertação expositiva. Léo, o que é a redação, um texto, desculpa, argumentativo?
Vamos lá. Quando você, eu não sei se vai cair, né? Talvez não caia, talvez não. Redação no seu concurso, né? Talvez caia a redação no seu concurso e talvez não caia, beleza? Mas, pessoal, é o seguinte, se cair redação no seu concurso, vai ser uma redação, né, argumentativa. E o que é uma redação, uma dissertação argumentativa? É quando você apresenta o seu ponto de vista, mesmo que de forma imparcial. Mas uma dissertação argumentativa visa a convencer o leitor de alguma coisa. Ou seja, eu lendo o seu texto, você precisa me convencer de que você está certo. Você precisa me convencer de que você está errado, né? Quer dizer, de que você não vai me convencer de que você está errado, né? Mas me convencer de que alguma coisa está certa, me convencer de que alguma coisa está errada. Você percebe dentro de um texto argumentativo, tá? Você percebe dentro desse texto argumentativo o juízo de valor do autor. Ou seja, você sabe exatamente o que o autor pensa sobre aquele assunto. Certo? Numa dissertação expositiva, não. Uma dissertação expositiva não tem isso. Na dissertação expositiva, não existe essa tentativa, tá, pessoal? Não existe essa tentativa de convencimento. Simplesmente, né, ele coloca ali o texto e você não consegue sequer saber o que ele está pensando. Se ele acha aquilo bom, se ele acha aquilo ruim, se ele acha aquilo vantajoso, desvantajoso, se ele é a favor ou contra aquilo que ele está dissertando. Porque ele só vai expor. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Vamos supor que você esteja fazendo um texto sobre a redução da maioridade penal, né? Mas vamos supor que esse texto seja um texto argumentativo sobre a redução da maioridade penal. Queridos, sendo um texto argumentativo sobre a redução da maioridade penal, sendo um texto argumentativo, você precisa ser contra ou ser a favor e deixar isso bem claro no seu texto. Se você vai fazer um texto argumentativo sobre a redução da maioridade penal, você tem que ter um lado, você tem que ser contra ou a favor da redução da maioridade penal. E com isso, tá, pessoal? Com isso, você argumenta. Ah, eu sou contra por causa disso, 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 disso. Ah, eu sou a favor por causa disso, 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 disso e disso. E aí você vai argumentar, né, sobre essa situação, beleza? Então você precisa aí argumentar sobre isso, você precisa ter um lado. Agora, caso você vá fazer um texto expositivo sobre a redução da maioridade penal, aí você não tem que ser nem contra, nem a favor. Você simplesmente tem que colocar ali o que é isso. Olha, a redução da maioridade penal, tô chutando, tá? Redução da maioridade penal é um projeto de lei que visa reduzir a maioridade penal para 16 anos. Com isso, né, pessoas com 16 anos que cometerem crimes poderiam ser presas e tal. Ou seja, em nenhum momento aqui você percebeu que eu estou sendo a favor, que eu estou sendo contra e tal. Então esse é um texto expositivo. Agora, se fosse argumentativo não, teria que falar, não, realmente, né, é necessário que haja a redução da maioridade penal. Ou eu deveria falar, porque a redução da maioridade penal, embora seja um assunto discutido, não iria adiantar nada, pois nos países que houve essa redução, nada mudou nos índices de criminalidade e tudo mais. Então, enfim, eu vou argumentar. Então, essa é a diferença entre o texto argumentativo e um texto expositivo. Um texto argumentativo apresenta posicionamentos pessoais, exposição de ideias apresentadas de forma lógica, ou seja, há o juízo de valor do autor.
Existe o juízo de valor do autor. Você consegue perceber o que o autor está achando daquilo ali. Será que ele está achando bom, ruim? Não sei, né? Depois ele tem aqui, tá, pessoal, na 2, né, 1.2, a redação, a dissertação expositiva, que apresenta o esclarecimento de um assunto de maneira atemporal, com o objetivo de explicá-lo de maneira clara, e aqui sem a intenção de convencer o leitor. Não tem intenção de me convencer de nada. Você lê o texto e você fica apenas informado. Ele não tenta te convencer, beleza? Veja bem, olha só esse texto que eu coloquei aqui numa questão que caiu recentemente numa provinha, até uma provinha do CESP, que é o Sebrasp. Olha só o que diz a questão. Daqui a pouco a gente lê o texto, né? Olha o que diz a questão. Ele diz que o texto classifica-se como argumentativo, né? Haja vista a defesa de uma tese relativa à formação de professores mediante a utilização de recursos textuais de convencimento. Ou seja, ele diz que o texto é argumentativo. Vamos ver, olha só. E o texto diz assim, olha aqui, ó. Se a competência dos professores fosse medida pelo número de cursos frequentados, a qualificação dos professores seria extraordinária. Se a qualidade das escolas pudesse ser medida pelo peso dos certificados de ações de formação frequentadas pelos seus professores, aconteceria uma revolução em cada escola. Os professores fazem cursos, acumulam certificados, sem que isso corresponda a uma mudança, né? Ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Pessoal, com esse pedacinho aqui, já dá para você responder a questão. Veja que aqui, tá, pessoal? Olha só o que ele diz, ó. Se a competência dos professores fosse medida pelo número de cursos frequentados, a qualificação dos professores seria extraordinária. Você já percebe que aqui o texto vai falar sobre o seguinte. Olha aqui o que o texto fala. O texto fala que muitas vezes a qualificação do professor, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, tudo isso, muitas vezes isso não é suficiente para determinar o quão esse professor vai ser bom dentro da sala de aula. Há um tempo, eu trabalhava num cursinho e eu ajudava na coordenação do pré-militar, né? E não sei de vocês aí, se alguém tem filho ou algum parente que faz um pré-militar. Muito bom, né? E aí, esse pré-militar, né, tinha aulas de física, né? Uma prova da EA, Sargento da Aeronáutica, cai física. E aí a gente estava precisando de um professor de física e, por muita sorte, chegou, né, um professor de física lá que tinha mestrado. O cara tinha mestrado em física. Eu falei, pô, cara, o cara deve ser muito bom, né? Vou colocar o cara para dar aula aqui. Chegou lá, deixou o currículo dele. Eu falei, beleza, vamos chamar esse cara para dar aula. O cara é mestre em física, né? E aí ele deu uma aula, deu duas. Na segunda aula, os alunos já começaram a reclamar. Não, o professor ele é até legal, gente boa, né? Mas ele não tem aquela pegada militar, né? Ele não tem aquela, assim, aquele jeito, né, para dar aula para pré-militar, né? Não tem aqueles paranauês, né, que o aluno militar gosta e tal, né, do professor mais desenrolado e tudo. Ele era um professor mais estilo faculdade. Na faculdade ele deveria rodar muito bem. No pré-militar realmente a galera não rodou muito e infelizmente, né, nós tivemos que, né, romper com um contrato, né? E aí, um amigo meu que estava na faculdade ainda, ou seja, tinha mestrado e não deu certo, né? A turma realmente era muito enjoada. E aí, um amigo meu que ainda estava na faculdade pediu uma oportunidade. Pô, Léo, me dá uma força lá, cara, tô precisando e tal. Começando a entrar no mercado de trabalho aí e tal. Pô, me ajuda aí. Aí eu falei, beleza, chamei o cara que não tinha experiência alguma, ainda estava na faculdade. Chamei o camarada para dar aula pro rapaz, porque a gente já estava desesperado, né? Tinha que começar a ter aula de física e os alunos ainda estavam sem aula, né? E aí eu chamei justamente assim, mais por um desespero mesmo, uma falta de opção, não tinha quem colocar, cara. E o camarada que estava na faculdade, ele deu conta do recado, os alunos adoraram a aula dele, e eu acredito, eu não estou mais nesse curso, né? Eu saí. Mas eu acredito que ele esteja lá até hoje, né? E muito feliz. Beleza? Então, pessoal, eu quero que você entenda que muitas vezes, né, você ali ter um mestrado, ter um doutorado, não é suficiente
né, para você ser considerado um bom professor, né, pelos seus alunos ali, entendeu? E é exatamente sobre isso que fala o texto, tá vendo? Ó? Olha o segundo parágrafo. Diz que esta preocupante realidade brasileira não difere de outras realidades. Em Portugal, após o incremento da formação continuada de professores, decorrente da institucionalização de um subsistema de formação e do investimento de milhões de euros, os resultados foram decepcionantes. Na prática, pouco ou nada se alterou na atitude dos professores. Pouco ou nada terá mudado nas suas práticas. Olha aí, ó. O texto já está dizendo... Isso já é um argumento. Ele já está dizendo para você, olha... Mestrado, doutorado, todas essas formações continuadas aí, pode ser que não determine se o professor vai ser muito bom, se o professor vai ser muito ruim. Muito ruim não, né? Se vai agradar ou não, né, pessoal? Porque não existe essa coisa de professor bom ou professor ruim. Isso não existe, tá? Existe o professor que agrada a um determinado público e o professor que agrada a um outro determinado público. É isso que acontece. Não é que existam professores bons, muito bons, e professores ruins, né? Se o camarada se esforça, se o professor tenta, né, aprender o máximo possível sobre a matéria dele, se o professor estuda pra caramba aquela matéria dele, né, se torna um especialista naquilo, se avalia dia após dia a sua didática, né, esse professor, né, ele é um professor bom. Ele pode não ser bom para determinado público, mas para outro público com certeza ele vai ser um professor bom. E a vida de professor, a gente quer papo de professor, né, pessoal? Professor aqui, né? Agora papo de professor para professor aqui. Não sei se vocês já perceberam, cara, após a pandemia, há uma diferença. A gente teve que mudar um pouco a nossa didática, né? Pós-pandemia. Depois da pandemia, eu tive que, principalmente nas salas presenciais, eu tive que mudar um pouco a minha didática, né? Eu tive que começar a explicar a matéria de uma forma mais lenta, de uma forma mais devagar, porque os alunos estão com um atraso, assim, gigantesco. Então, assim, eu percebi que matérias que os alunos tinham até certa facilidade para entender, hoje eles já têm mais dificuldade, né? Não sei se a pandemia teve alguma coisa relacionada a isso, mas as dificuldades dos alunos estão cada vez maiores, entendeu? Então, o professor ele tem que se adaptar à realidade que ele está vivendo. E é isso que diz o texto aqui. Depois, se você quiser ler, você lê tudo, não precisa. O texto ele é argumentativo sim, tá? Aí, olha só esse outro texto aqui, só para você ver a diferença, né, entre um texto argumentativo e um texto expositivo. Olha esse texto aqui que diz o seguinte, olha só, a diferença básica entre as polícias civil e militar é a essência de suas atividades. Pois assim desenhou o Constituinte original, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a nossa Constituição Federal. Em seu artigo 144, atribui à Polícia Federal e às polícias civis dos estados as funções de polícia judiciária, de natureza essencialmente investigatória, com vistas à colheita de provas e, assim, à viabilização do transcorrer da ação penal e a apuração de infrações penais. Enquanto a Polícia Civil descobre, apura, colhe provas de crimes, propiciando a existência do processo criminal e a eventual condenação do delinquente, a Polícia Militar, fardada, faz o patrulhamento ostensivo, isto é, visível, claro e perceptível pelas ruas, atua de modo preventivo e repressivo, mas não é seu mistério a investigação de crimes. Da mesma forma, não cabe ao delegado da polícia de carreira e aos seus agentes sair pelas ruas ostensivamente em patrulhamento. A própria comunidade identifica na farda a polícia repressiva. Quando ocorre um crime, em regra, esta é a primeira a ser chamada. Depois, havendo prisão em flagrante, por exemplo, atinge-se a fase de persecução penal e ocorre o ingresso da polícia civil, cuja identificação não se dá necessariamente pelos trajes usados, né? E aí é o seguinte, né? Esse texto foi escrito por esse rapaz, né? Guilherme Souza Nutti. E aí é o seguinte, tá, pessoal? Veja que esse texto aqui, a questão nem perguntava, nem entrava em detalhes sobre isso, né? Mas veja que esse texto, pessoal, o texto é predominantemente, isso aqui é um texto dissertativo. Eu estou trazendo para vocês informações. Então é tranquilo, mas ele poderia ter aqui
a pergunta, né, perguntando se esse texto é um texto argumentativo ou se esse texto é um texto expositivo, né? E, pessoal, repare que esse texto aqui é um texto 100% expositivo. Por quê, professor? Olha só como ele é um texto 100% expositivo. Em nenhum momento ele falou qual polícia é melhor. Se ele fosse falar, porque se eu fosse fazer concurso, eu faria o concurso para a Polícia Civil, porque a Polícia Civil ganha mais, porque a Polícia Civil tem menos risco, é mais respeitada. Não, em nenhum momento ele falou nada disso. Não falou que a Polícia Federal é melhor, que a Polícia Militar é com muito risco, né? Nada disso foi falado. Por quê? Porque o texto é um texto 100% expositivo. Não há o juízo de valor do autor. Então ele é dissertativo expositivo. Beleza? E aí, depois a gente tem aqui, só para a gente acabar com tudo, nós temos aqui um texto que é um texto injuntivo. Léo, o que é um texto injuntivo? Pessoal, o texto injuntivo é um texto instrucional, ou seja, visa a instruir o leitor. O texto injuntivo, a injunção, visa a instruir o leitor. Léo, como assim visa a instruir o leitor? Pessoal, um texto injuntivo, ele tenta sempre passar para você uma instrução. Por exemplo, você comprou aqui um celular, né? Você comprou aqui um celular. O celular, ele vem com um manual te ensinando as funções dele, mexer nele. Esse manual de instruções é um texto injuntivo, ou seja, ele está te instruindo a manejar o celular de uma forma correta. Aí você tem, por exemplo, ali, comprou um carro. O carro tem um manual, né? E aí, o manual é um texto injuntivo, ou seja, ele visa a instruir o leitor, certo? Isso é um texto injuntivo, beleza? Por exemplo, você vai fazer um bolo. Pô, você precisa da receita. A receita está te instruindo a fazer o bolo de forma correta, né? Então, você tem ali um texto que é um texto que injuntivo. Tranquilo? Pô, alguém perguntou a você, Léo, onde fica a Rua Maranhão? Que é a rua onde eu moro, de onde eu estou falando agora. A Rua Maranhão fica perto do Sítio do Galo ali. É só você entrar ali no final da Rua Magé, na rua do colégio, que você vai conseguir encontrar perfeitamente. Ou seja, eu estou instruindo a pessoa que está me perguntando onde é que fica tal rua, onde é que fica a Rua Maranhão. Então, o texto injuntivo é um texto que visa a informar, né, o leitor. Né? Você tem ali uma receita médica, né, te dizendo como que você tem que tomar o remédio. Você tem que tomar o remédio de 8 em 8 horas, né, depois do almoço, depois da janta, enfim, é uma instrução. E essa instrução a gente chama de texto injuntivo, beleza? E aí, pessoal, aqui você tem a descrição, né? Que é bem tranquilo, né? Não tem mistério. E o que é você descrever, pessoal? O que é uma descrição, né? Pessoal, uma descrição, ela tem um objetivo de fazer um retrato por escrito de um lugar, de uma pessoa, de um animal, um pensamento. Então, descrever, se eu fosse descrever, fazer um texto descritivo, por exemplo, sobre o meu estúdio aqui. É um estúdio que tem aqui atrás de mim, né? Um pano verde, que você não vê porque fica transparente aqui. É exatamente esse pano verde que faz esse efeito, né? Parece que não tem nada atrás de mim, é um estúdio mesmo, né? Na minha frente você tem a câmera, né? Aí atrás da câmera nós temos um monitor, né? O estúdio aqui deve ter cerca de 5 metros por 3 aqui, né? Mais ou menos. Né? As paredes aqui você não consegue enxergar, mas são pintadas de bege. Na minha frente aqui eu tenho um quadro bem grande, onde antigamente eu gravava nesse quadro, hoje eu gravo aqui no estúdio, uma coisa um pouco mais legal, né? Mas eu estou descrevendo como que é este estúdio aqui, né, pessoal, para você.
E esse é um texto descritivo, beleza? E aí depois você tem o que aqui, né, um texto narrativo. E o texto narrativo, o objetivo é contar um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo ou lugar envolvendo certos personagens. Ou seja, num texto narrativo tem tempo, tem lugar, tem personagem, claro, tem o narrador. Léo, o narrador pode ser um personagem? Claro que pode. Quem aí assistiu a melhor série de todos os tempos, La Casa de Papel? Quem narrava a história? A Tóquio. E a Tóquio era quem? Era uma personagem. Então o narrador pode estar fora, como um narrador de futebol, por exemplo, né? Tá fora ali, tá narrando o que tá acontecendo no campo, ele tá fora. Mas o narrador pode estar dentro da história, tá? Sem nenhum problema, tudo bem? Então isso aqui é um texto narrativo. Léo, o que seria a pior das hipóteses quando a gente diz, né? A gente tem uma questão sobre tipologia textual e tudo mais. Qual seria a pior das hipóteses? Pessoal, a pior das hipóteses seria uma situação dessa aqui, tá? Porque é o seguinte, tá, pessoal? Vamos supor, né, que eu tenho aqui um texto dissertativo, como esses textos aqui que a gente viu, são textos dissertativos. Agora, esses textos, eu posso dizer que eles são dissertativos por eles serem primordialmente dissertativos. No entanto, pessoal, o fato de um texto ser dissertativo não impede que dentro desse texto haja algumas pequenas partes que trazem para a gente uma narração. Vamos supor que eu estou falando sobre a redução da maioridade penal. E para defender o meu ponto de vista, eu narro uma história de um menor que foi usado por um bandido para matar alguém, porque esse menor não poderia ser preso. Enfim, estou inventando. Mas, ou seja, eu estou narrando uma história. Ou seja, dentro de um texto argumentativo, dentro de um texto dissertativo, eu posso ter, sem nenhum problema, tá? Um pouco de narração. Posso ter uma descrição, eu posso descrever como que estava a cena do crime. Entendeu? Então, posso ter um pouco de injunção, eu posso te instruir a agir de forma correta em determinadas situações dentro de um texto dissertativo. Então, esse é o problema, né? Porque olha só aqui o que ele diz assim, ó. O autor emprega recursos do tipo textual narrativo para explicar o funcionamento da democracia direta ateniense. Olha só, ele não falou que o texto é predominantemente narrativo. Porque você vai ler o texto e você vai ver que o texto não é predominantemente narrativo. É um texto dissertativo. Você vai ler, você vai ver. No entanto, o autor não falou que ele é narrativo. Ele falou, né, o texto, a pergunta, afirmou que o autor empregou recursos narrativos. Ou seja, aí que está o problema, né? Porque se fosse para perguntar se o texto é predominantemente narrativo, você iria dizer que não. Mas ele diz que o autor emprega recursos do tipo textual narrativo. Ou seja, se tiver uma partezinha que lhe remeta a uma narração, o gabarito já seria certo, entendeu? Então isso aqui, tá, pessoal, seria a pior das hipóteses. E vamos ver se tem. Olha só, presta atenção aqui, vamos ver. Ó, comecemos pelo conceito. A democracia veio dos gregos. Democracia não é só a eleição do governo pelo governo, mas sim a atribuição pelo povo do poder, que inclui mais que o mero governo. Inclui o direito de fazer leis. Na democracia antiga, direta, isso cabia ao povo, reunido na praça pública. Na praça pública, né? Um grande êxito dos atenienses. Tá vendo? Isso ali, eu estou explicando para você o que é a democracia. Isso é um texto dissertativo. Não tenha dúvida. Agora, ele diz assim, olha aqui, olha só. Um grande êxito dos atenienses, se comparados aos modernos, era o amor à política. Moses Finley, um dos maiores conhecedores do tema, conta que, em Atenas,
a Assembleia Popular se reunia cerca de 40 vezes ao ano, pelo menos 10.000 pessoas costumavam comparecer, às vezes 10.000, de um total de 40.000 possíveis. A presença não é obrigatória. Comparo esse empenho ao nosso. Quantos não resmungam para votar só uma vez a cada 2 anos? Nesse período, o ateniense teria passado 80 tardes na praça, ouvindo, votando, mas a falha dos atenienses era a inexistência de direitos humanos. Não havia proteção contra as decisões da Assembleia Soberana. Ela podia decretar, enfim. E aí você vai ter o seguinte, pessoal, essa parte aqui, veja se essa parte aqui não tem uma pequena narração. Ele está contando aqui, ó, Moses Finley, acho que é assim que lê o nome desse cara, né? Um dos maiores conhecedores, conta aqui. Aí ele vai contar a história, conta o que acontecia. Olha só. A Assembleia Popular se reunia, olha aí, você tem um narrador, que é esse cara que está contando, né? Você tem os personagens ali, se reunia cerca de 40 vezes por ano, olha só, o tempo, tá, pessoal? As pessoas ali, que são os personagens, né? 1.000 pessoas, pelo menos 1.000 pessoas, às vezes 10.000 pessoas, né? O lugar, né, que era ali em Atenas. Então, ou seja, veja que aqui você tem sim, nessa partezinha, um trechozinho que tem uma narração. Então, a questão não diz que o texto é narrativo, porque o texto não é narrativo, o texto é dissertativo. No entanto, há trechos narrativos, tá entendendo? Então, existem trechos narrativos aqui. A questão não diz que é narrativo, a questão diz que há trechos narrativos, tá entendendo? Então esse é o problema, esse é o pior, porque você vê predominantemente é o texto todo, é muito fácil de ser percebido. Você começou a ler ali as 2 primeiras linhas, texto dissertativo. Agora, encontrar um pedacinho de narração dentro do texto, isso é mais difícil. Isso aqui, pessoal, seria a pior das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, você teria uma questão tipo essa aqui na sua prova, quando se trata de tipologia textual, interpretação, compreensão de texto, certo? Queridos, pessoal, muito obrigado aí, tá, pela presença de todo mundo. Espero que todo mundo tenha entendido muito bem aí cada assunto. Quero que tire uma selfie comigo aí, né, pessoal? Poste aí nos seus stories e me marca, né, lá no seu Instagram, que eu vou repostar lá no meu, né, daqui a pouco, beleza? E qualquer dúvida, tá, pessoal, que você tiver, manda pra gente, tá? Todo mundo aí já tem meu Instagram, né? É prof_Leonardo Martins, né? Aqui, vou colocar aqui, ó. prof_Leonardo Martins. Opa, calma aí que deu um probleminha aqui. Enfim, tá dando uma sobrecarga aqui. Eu vou já parar aqui porque tá ficando muito longa antes que dê problema. Mas siga lá, prof. Leonardo Martins. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.